Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Cardoso, sou prof de teatro e esse é mais um vídeo da nossa oficina de interpretação do Ponto de Cultura Salvador Dançante aqui de Salvador do Sul. Conforme o título diz, hoje eu trago aqui a fórmula mágica da interpretação. O que você precisa, os dois elementos fundamentais que você precisa para interpretar muito bem, tanto para a dança, quanto para o teatro, quanto para qualquer arte. Você precisa de duas coisas fundamentais, dois elementos mágicos fundamentais, e eu trouxe hoje eles aqui para vocês. O primeiro deles se chama estudo. E ele é fundamental para que você possa construir um trabalho sólido. Muita leitura, muito embasamento sobre o nosso mundo cotidiano, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o passado, sobre questões históricas. Então o ator ele precisa estudar muito, precisa ter um embasamento muito forte sobre tudo que ele está interpretando, ou seja, ele não pode chegar e simplesmente fazer qualquer coisa, porque aí a arte vira um qualquer coisismo e não é isso que a gente quer. Segundo ponto muito importante é praticar muito, e, além de estudar muito, colocar esses estudos na prática, estar sempre atuando, sempre fazendo jogos, brincadeiras, oficinas, estar agindo. A gente costuma falar no teatro que teatro é tentativa e erro, porque a gente vai tentando e errando, até chegar numa construção interessante. E isso é uma coisa bem bacana. Eu provoquei vocês com esse título, com a ideia de fórmula mágica, porque como a gente viu no vídeo anterior do Stanislavski, e quem ainda não assistiu, por favor, acessa, mas como a gente viu, não existe um método, não existe uma fórmula mágica que você vai sair, não existe um jeito de fazer. E esse é o maravilhoso do teatro. Existem algumas artes, como a música, por exemplo, que ela é mais matemática. Ou você acerta ou você erra, ou você está afinado ou está desafinado. No teatro não. O teatro é aberto para inúmeras possibilidades. A gente dá algumas dicas, algumas regras. Essas regras, na verdade, são frutos de experiências anteriores de outros artistas, né? O próprio Stanislavski, ele parte da observação para criar as suas dicas, para criar os seus jogos, as suas dinâmicas, para conseguir com que o ator desenvolva certas características que vão ajudar ele na interpretação. Então, não existe uma fórmula mágica. O que existe é dedicação, em primeiro lugar, muito estudo aplicado, estudar muito, e não sou eu apenas que digo isso. Quem diz isso são os grandes atores também. Um exemplo disso é a minha tia, Laura Cardoso. O ator esquece que ele tem obrigação de ser culto, de ir à escola, de estudar a vida inteira. O ator tem que acompanhar o seu tempo em todos os sentidos. O ator é uma coisa importante, é uma coisa que fala com o povo, fala com o público. Então, ele não pode dizer besteira, ele tem que ter, se não tem uma grande cultura como você, ele tem que ter um certo conhecimento das coisas do mundo, do seu país, da sua cultura. Tem que se ler muito. Gente, brincadeirinha, ela não é minha tia, quem me dera ter como tia essa grande atriz que é a Laura Cardoso, que está com seus 90 anos. São diversas gerações que já assistiram a Laura Cardoso e o trabalho excelente que ela desenvolve tanto na televisão quanto no cinema. Quem mora mais no eixo Rio-São Paulo deve ter assistido bastante ela no teatro também. Então, como eu provoquei vocês no título, não existe uma fórmula mágica. O ator precisa estudar muito, trabalhar muito. Mas o maravilhoso do teatro é isso. Não existem limites. Não existe o certo e o errado. A gente transcende essas barreiras de certo e errado. Tanto que um grande erro no ensaio pode se transformar numa cena fantástica, magnífica. Isso é o interessante da construção cênica, né? Por isso,
muitos ensaios, para que a gente vá lapidando o nosso trabalho, para que a gente vá desenvolvendo ele. Então, desculpa desapontá-los, porque não há uma fórmula, não há uma varinha mágica que o diretor chegue e plim, agora o ator está pronto. Não, é muito trabalho, é muita construção, e as duas bases são estudo e prática. Estudo e prática. E alternância entre estudar e praticar. Um jogo bem bacana de teatro que eu quero compartilhar com vocês, sempre lembrando que, como nós falamos no tema desse vídeo, não existe um método, não existe uma fórmula, tudo é experiência. Através dessa soma de experiência, nós vamos construindo o repertório. Então, esse é um jogo que pode auxiliar muito no trabalho de imaginação. É um jogo bem bacana e que você pode fazer em casa, com teu pai, com a tua mãe, nesse momento de quarentena, assim como você pode levar para fazer com os teus amigos na escola e assim desenvolver bastante a imaginação. É um jogo para crianças, para adultos, para adolescentes, para quem quiser praticar, tá? Funciona da seguinte forma: a gente parte de um momento neutro, em que o ator, e desse momento de neutralidade do ator. O que significa a neutralidade do ator? O ator estar com os braços estendidos ao lado do corpo, joelho levemente flexionado, pezinhos retinhos, postura, preparado para o que der e vier. E a partir daí, esse ator vai virar e vai passar por aqui, encontrar essa caixa, e dentro dessa caixa ele vai encontrar algo. Ele vai abrir a caixa e perceber que a caixa está cheia de imaginação. Então ele vai olhar e vai pegar um objeto. Pegar um objeto. Muito bem. Ele pegou o objeto, usou o objeto. E aí cabe a ele levar esse objeto embora ou colocar o objeto de volta na caixa. Cabe a ele também deixar a caixa ou não, e ele vai e posição neutra novamente e o jogo termina. Aí, quem está assistindo vai poder interagir e perguntar que objeto e tentar descobrir que objeto era este. Outro jogo muito bacana que podemos desenvolver e que trabalha com a nossa imaginação é a ressignificação dos objetos. É uma brincadeira na qual a gente transforma um objeto em outras possibilidades. Nesse caso, o bastão. Nós podemos transformar ele em outras possibilidades que nós quisermos. E essa é a brincadeira. Eu faço algo, passo para um colega e ele faz outra coisa, e aí nós vamos descobrindo novas possibilidades e brincando com a imaginação, desde as formas mais casuais até ir tornando mais complexas e mais divertidas. Sempre colocamos uma musiquinha de fundo e a partir daí vamos criando o nosso jogo, vamos nos divertindo. Então, esse simples bastão pode se transformar numa vassoura, de repente, e daí tu passa pro coleguinha que de repente vai transformar numa espingarda, outro coleguinha que vai transformar num cavalinho, e aí pode surgir um coleguinha que de repente vai transformar esse objeto numa escova de dente, né? Pode surgir outro que vai transformar numa bela guitarra, e aí nós vamos transformando esse objeto e construindo novas possibilidades, e assim trabalhando com a nossa imaginação, que é a base do trabalho do ator. E aí, vocês já fizeram algum desses jogos no teatro? Peço que vocês me mandem como foram as experiências teatrais de vocês? Qual foi o jogo mais legal que vocês fizeram até hoje? Qual é aquele que ainda deixa saudades? Qual foi a peça que você montou que você mais gostou? Que mais te marcou? Conta aqui para nós nos comentários.
certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. E quem tiver alguma dúvida, também é só perguntar aí, tá? Forte abraço, até a próxima!